Eu digo assim, o projeto, né, assim, eu sempre digo que a natureza, o natural imita o espiritual, né? Nós viemos do pó da terra, né? Se nós viemos do pó da terra, a gente precisa ter esse contato com a natureza. E ter esse contato com a natureza é voltar às nossas origens. Então, o que que a gente está comunicando, o que que a gente fala, como é que a gente se comporta com o outro, sendo quem a gente é na nossa origem, na nossa essência? Será que a gente realmente se sente confortável a fazer essa escolha? E aí, falando dessa questão da natureza, né, assim, eu uso muito metáforas, eu gosto muito de usar metáforas dentro do processo terapêutico. E uma das coisas que eu gosto muito, que é a própria borboleta, né, porque a borboleta, quem não sabe, ela tem 4 fases de vida, que é o ovo, a lagarta, o próprio casulo, né, que daí surgiu o casuleu, e a fase dela, borboleta. Mas se eu fosse perguntar hoje assim para vocês, se vocês pudessem se imaginar como borboletas, como que vocês seriam? Como que vocês se movimentariam? Quem seriam vocês? Que borboleta seria vocês? Fala aí, Mona. Quais cores? Como que você seria enquanto Eu borboleta? seria uma borboleta rosa, daquelas que adoram ficar voando. Uhum. Mas ó, preste atenção, né? Assim, quem quiser falar aí como é que se vê como borboleta, pensa um pouquinho sobre isso. O que eu quero colocar para vocês é que eu duvido muito que alguém aqui fale que já se viu como lagarta. A gente não mostra nossas vulnerabilidades. A gente só se vê voando. A gente quer mostrar, né, que a gente está plena, né, que a gente realmente está muito bela e que a gente consegue voar e florir. Ok, mas a gente às vezes é lagarta. Mas a gente não assume isso, não é verdade? A E gente tem muita dificuldade. é possível ser uma borboleta e de vez em quando tá meio lagarta, assim? Total, né? Porque essa é a sua origem, você veio de lá. Imagina assim, né, a borboleta, então, ela nasce, primeiro é ovo, depois lagarta, e depois, então, que ela entra no casulo. Gente, o casulo é aquele momento de crise, aquela crise intensa. Por isso que a gente colocou, né, o nome desse projeto como Casuleu, porque é o seu casulo, é o casulo eu, né? Assim, é como que você está no seu casulo. Quantas crises a gente passa, quantas questões a gente passa emocionalmente também, mas a gente não assume para ninguém. A gente só quer mostrar no Instagram, né, nas redes sociais, a fase borboleta. A gente não mostra as nossas vulnerabilidades. Então a gente precisa reconhecer quem somos, porque um dia também nós fomos ovo, nós fomos lagarta. E a lagarta também tem as suas habilidades. Ela sobe em árvores, ela se locomove, ela tem uma flexibilidade que a borboleta não tem. E por que a gente exclui essa fase? Não é assim que a gente faz? A gente exclui as fases ruins, como se elas não fizessem parte do nosso processo, do nosso ciclo. Então a gente precisa olhar hoje que tudo faz parte do nosso processo, é a nossa jornada e a gente precisa acolher a nossa jornada de transformação. Sabendo que tem dias que a gente se sente ovo, né? Aquela caramba, assim, eu não sou nada, eu sou um verme, né? Até depois, então, a gente poder se alimentar daquilo, que aí dentro do Casuleu a gente explica todo esse processo, a gente fala eu estudei muito, né, sobre o ciclo da borboleta, para poder então falar sobre o Casuleu, porque, de novo, a natureza sempre vai nos ensinar muita coisa. Então, dentro do Casuleu, a gente fala de todos esses processos, de como é se sentir em cada fase dessa, para depois, então, você chegar nesse estado, né, de ser borboleta, que está voando, que está florindo, que está, né, pronta para procriar também, pronta para poder ovular e para deixar a sua espécie, perpetuar a sua espécie, deixar o legado. Né? O Anderson falou assim, realmente tudo é um processo em evolução. Perfeito, Anderson, é isso aí. Mas é difícil a gente reconhecer, né? A gente só quer ver o resultado final. A gente só quer se ver como borboleta, mas esquece que tem toda uma fase, e a fase crisálida, né, que é a fase que a gente chama da maior, por isso que vem o nome crisálida, a palavra crise vem de crisálida, né? Então, esse momento que a gente está na crise, que a gente está dentro do nosso casulo, que a gente está lá todo apertado, cheio uma gosma, né, se sente nada,
totalmente vulnerável, porque se um outro bicho pegar, a gente está vulnerável. A gente não se permite viver ele da forma intensa, para a gente aprender com ele, para servir isso de trampolim, para você chegar a um outro estado. Mas a gente exclui. E outra, gente, assim, vamos pensar que quando a borboleta sai do seu casulo, ela não sai voando, vocês sabiam disso? Ela leva um tempo. Uhum. Depois que a borboleta sai do casulo, ela leva um tempo se desamassando, até ela entender que agora quem ela é, onde ela está, quais voos que ela pode fazer. E outra, se você ajudar uma borboleta a sair do casulo, você acaba com ela. Ela nunca mais voará. Porque às vezes a gente quer chegar no processo do outro e ir lá, né, acelerar o processo. Não, Deixa eu ajudar ela aqui. Uhum. Não é assim que a gente faz? A gente tem sempre uma solução. Peraí, eu vou te ajudar, eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor para você. Sem se dar conta e sem perguntar ao outro se ele quer ou se ele realmente está pronto para a sua ajuda. Às vezes a nossa ajuda ao outro mais atrapalha do que ajuda, né? A lagarta mesmo, né? Se você ajudar ela a sair do casulo, você vê lá um casulo, você vai abrir, acabou ali, ela não voa mais, ela nem sei se ela evolui, né? Não sei. Ela realmente mas ela não para sempre, ela não vai voar, acabou. Gente, assim, uma curiosidade também que eu coloco, que como eu falei, estudei muito sobre as borboletas, né? Assim, uma borboleta disso, ela sai, oi. Depois que ela sai do casulo, ela fica assim para sempre, até a morte. Então, se você nascer pequeno, né, se você se ver pequeno, você vai ser assim para sempre. Mas se você se vê uma borboleta grande, né, você vai ser assim. Então, não adianta a gente tentar acelerar dentro do casulo. Processo. Não adianta acelerar processos. Tem o seu tempo, é o seu momento. Então, é se permitir a passar pelas crises para que você possa se reencontrar, para que você possa encontrar o seu voo. Então, esse é a gente está dando aí, né, uma pequena degustação do que é o casuleiro. E cada um tem um tempo também, né? Total. É a mesma... A Natália, é isso? É, a Natália. É a mesma ideia da educação infantil, um pouco. A criança, às vezes, sabe fazer as coisas, mas acaba não desenvolvendo o aprendizado, porque os pais ficam ajudando em tudo, ou fazendo tudo para os filhos. E o que a gente faz? Uma geração de dependentes. De pessoas dependentes emocionais. Hoje, o que a gente tem de pessoas codependentes um do outro, porque realmente não consegue avançar, porque o outro quer sempre fazer por ele, a gente está hoje, cheio de pessoas codependentes. Emocionalmente. E isso, gente, assim, é tão limitante, é tão difícil, né, a gente chegar nesse lugar que realmente essa pessoa possa transpor, ela possa crescer. E você, quando faz isso para o outro, você limita, você aprisiona.